Então vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo. Agora nós vamos para o capítulo 4, versículo do 1 ao 6, também da primeira carta de São João. Esse é um livro da Bíblia que eu gosto muito, sabe? Que eu acho assim bem dinâmica a leitura, sabe? Bem alegre. Eu gosto muito da forma como São João se refere a gente, né? Nos chamando de filhinhos. Então é um livro que eu gosto bastante da Bíblia. Mas vamos lá, dando continuidade, agora nós vamos falar sobre os falsos profetas. E o primeiro versículo que eu destaco para vocês, que por coincidência também foi o primeiro versículo, foi: caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois falsos profetas vieram ao mundo. Nossa, gente, como tem falsos profetas no mundo, né? E até lembra aquela passagem, né, onde Jesus nos alerta sobre isso, né, sobre o lobo em pele de cordeiro. Então, nós conhecemos essa palavra, nós estamos estudando agora, demos, né, início, mas nós frequentamos a missa, alguns participam de grupos, né? Então nós já conhecemos da palavra de Deus, né? Então nós sabemos sim distinguir quem está falando de Deus e quem não está falando de Deus. E é isso que São João nos pede nessa carta, para que tenhamos cuidado e que primeiro a gente escute para ver se realmente o que aquela pessoa está falando, né? Se é de Deus ou se não é, se são verdadeiros profetas ou não. Então nós temos que ter muito cuidado até não se aproximar dessa pessoa. Porque muitos querem nos levar para outros caminhos, né? O mundo ele vem assim cheio de artimanhas, cheio de coisas para nos seduzir, principalmente para quem é jovem. Mas se nós conhecemos a palavra, nós vamos saber e devemos, né, distinguir isso. São João diz que nós somos fortes e que nós vencemos o mundo. E é exatamente isso. Todos os dias nós temos essa batalha de vencer o mundo, né? Porque são várias e várias ofertas, são várias situações que acontecem no nosso dia a dia e que vai fazer com que queira nos desviar, né, do caminho. E hoje nós temos aí a internet também, que tem tido uma grande parcela, né, nisso aí. São muitas pessoas que vão para a internet, que vão para frente das câmeras para poder ficar falando de Deus, e é quando na verdade não conhecem nada, não conhecem nenhum mandamento. Então aqui vai dizer para que tenhamos muito cuidado, né? E examinar se esses espíritos são realmente de Deus, se realmente aquelas pessoas que estão ali falando pra gente ou que estão ali do nosso lado, se eles realmente são espíritos vindos de Deus. E outra coisa, mais do que falar também, é observar as atitudes. Eu sempre falo muito com pessoas assim do meu ciclo de amizades que mais do que palavras são exemplos. E então assim, nós devemos também observar qual é o exemplo que essa outra pessoa está dando. Será que as atitudes dela são atitudes que vem de uma pessoa que tem o conhecimento dos ensinamentos de Deus ou não? Então, muito mais que as palavras, as nossas atitudes, elas falam muito mais, né? Então, devemos ter cuidado e prestar também muita atenção nisso, e cuidado com essa mocinha aqui, porque a internet ela é muito boa. Ela nos ajuda muito, muito mesmo, mas nós temos que ter cuidado e saber distinguir aquilo do que é bom do que é ruim. Bom, e o último versículo que eu trago para vocês é o último também, né, por coincidência, o versículo 6. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus, escuta-nos. Então, quem realmente conhece a palavra de Deus, quem conhece Deus, vai escutar aquilo que nós estamos falando, que nós estamos levando, né, que nós estamos transmitindo. E quem não é de Deus não nos escuta. Quando alguém está falando uma
coisa que não nos importa, que não nos interessa, nosso cérebro, ele automaticamente, ele já faz o quê? Ele abstrai aquilo ali, né? A gente não vai ficar dando muita atenção, vai desviar o nosso foco. E é exatamente isso que acontece com essas pessoas. Quando elas escutam falar de Deus, quando não são profetas, eles vão desviar, né? Quando são esses falsos profetas, né? Eles vão desviar essa atenção deles e não vão dar a mínima, não vão escutar nada do que estamos falando, e tem uns ainda que até discute com a gente, que é pior. Mas enfim, deixa isso quieto. Nisto, distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, olha, é muito importante nós que conhecemos um pouquinho, né, da palavra, que conhecemos um pouquinho de Deus, saber distinguir o espírito da verdade e o espírito do erro. E não nos iludir com as seduções do mundo, como eu falei com vocês anteriormente. Bom, essa foi a minha contribuiçãozinha aí, a minha interpretação sobre a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer falar para vocês um pouquinho, tá bom? Um beijo, se cuidem e fiquem com Deus. Até a próxima!